Olá, boas-vindas a mais essa análise. Hoje a gente vai desvendar de uma vez por todas as duas ferramentas mais poderosas do CSS para criar layouts modernos na web. E olha, elas são um verdadeiro divisor de águas para quem está começando a programar. Então, o que a gente vai ver hoje? Primeiro, vamos entender qual é o problema que a gente quer resolver. Depois, a gente conhece os nossos arquitetos de layout, o Flexbox e o Grid. Aí vamos fundo em cada um deles, colocar a mão na massa para construir algo prático e no final fazemos aquele resumo para saber direitinho quando usar um ou outro. Tudo pronto? Então bora lá! Certo, antes de sair construindo layouts super complexos, a gente precisa dar um passo atrás. É fundamental entender como os elementos do HTML se comportam por padrão. E vou te dizer, às vezes esse comportamento padrão é bem simples, mas pode ser bem frustrante também. Basicamente, no HTML, a gente tem dois tipos principais de comportamento. Os elementos block, como uma div ou um parágrafo, são meio espaçosos. Eles ocupam a linha inteira e se empilham um em cima do outro. Já os elementos inline, tipo um link ou um span, são mais comportados, ficam um do ladinho do outro, só ocupando o espaço que precisam. Agora tenta imaginar criar um cabeçalho simples com isso. Um logo na esquerda, um menu na direita. Só com esse comportamento padrão, fica bem complicado, né? E é aí que entram os nossos salvadores. Para resolver essa bagunça toda, o CSS nos entrega duas ferramentas que são, de verdade, super poderosas. Pensa nelas como arquitetos especialistas que vão organizar nossa página exatamente como a gente quer. O primeiro deles é o Flexbox. O nome já dá uma dica, né? Flexibilidade. Ele é um mestre em organizar coisas em uma única dimensão. Ou seja, ele é perfeito para alinhar itens em uma linha ou em uma coluna. Pensa nele como um especialista em organizar filas. Ele deixa tudo retinho, alinhadinho. Depois, a gente tem o grid. Se o Flexbox é o mestre das filas, o grid é o arquiteto da planta baixa inteira. Ele trabalha em duas dimensões, ou seja, linhas e colunas ao mesmo tempo. Com ele, a gente consegue criar aquelas estruturas mais complexas, tipo o layout de uma página inteira, com cabeçalho, conteúdo principal, barra lateral, rodapé, tudo no seu devido lugar. Beleza, agora que a gente já conheceu os dois, vamos mergulhar de cabeça no primeiro deles. Vamos começar com o Flexbox, o mestre das filas. A gente vai ver como é fácil ativar ele e usar seus controles principais para começar a organizar os elementos. E olha que legal! Para começar a usar o Flexbox é muito, mas muito simples mesmo. São só dois passinhos. Primeiro, a gente escolhe o elemento py, ou seja, o container que guarda os itens que a gente quer alinhar. E segundo, a gente aplica uma única regrinha de CSS nesse py. Display Flex. Pronto, é só isso. A mágica já começa a acontecer. Ok, com o Flexbox ativado, a gente ganha acesso a algumas propriedades super poderosas. A primeira, e uma das mais importantes, é a Justify Content. Essa propriedade cuida do alinhamento horizontal. Basicamente, é ela que vai dizer como os itens devem se distribuir ao longo do eixo principal, que geralmente é a linha. E o Justify Content tem várias opções bem úteis. A gente pode alinhar tudo no começo com o Flex Start, centralizar todo mundo com Center, ou jogar tudo para o final com Flex End. Mas uma das opções mais incríveis que resolve um problema clássico é a Space Between. Ela simplesmente empurra o primeiro item para um canto e o último para o outro, distribuindo o espaço no meio. É perfeito para fazer aquele cabeçalho com o logo e o menu que a gente falou antes. Beleza, já resolvemos o alinhamento horizontal. E o vertical? Bom, para isso, a gente tem outra propriedade fantástica, Align Items. E quem já tentou alinhar coisas verticalmente no CSS antigo sabe o quanto isso era um pesadelo. Com Flexbox, isso virou brincadeira de criança. Assim como a outra propriedade, a Align Items também tem suas opções. A gente pode alinhar tudo no topo com o Flex Start ou lá embaixo com o Flex End. Mas a estrela aqui, sem dúvida, é o valor Center. Com uma única linha de código, a gente centraliza perfeitamente qualquer coisa na vertical. Isso é uma verdadeira virada de jogo, sério mesmo. Ok, dominamos as filas com o Flexbox. Agora está na hora de chamar o arquiteto. Vamos mergulhar fundo no grid e entender como ele nos ajuda a construir a planta baixa completa da nossa página. Usar o grid também é bem direto, mas tem um passo a mais que é crucial. Primeiro, mesma coisa do Flexbox. A gente seleciona o elemento py. Segundo, a gente ativa o grid, com Display Grid. Até aqui, tudo igual. Mas agora vem a parte mais importante. A gente precisa definir a estrutura. O grid não vai fazer nada se a gente não disser para ele como queremos as nossas colunas e linhas. É como se dá a planta baixa para o arquiteto.
E a propriedade-chave para isso é a Grid Template Columns. É com ela que a gente define nossas colunas. E aqui tem uma unidade de medida que é a grande estrela do grid, a unidade FR, que significa unidade fracional. Ela basicamente diz para o navegador: pegue todo o espaço disponível e divida em frações. Isso cria colunas flexíveis e responsivas de um jeito super intuitivo. E tem mais uma propriedade que é uma mão na roda, o gap. Sabe aquele espaço entre as colunas ou entre as linhas de uma galeria de fotos? Com o grid, a gente não precisa mais de truques ou margens complicadas. É só usar a propriedade gap e pronto. Ele cria um espaçamento perfeito e consistente entre todos os itens da nossa grade. Simples assim. Ok, a gente falou bastante de teoria, né? Mas teoria sem prática não adianta muito. Então, vamos ver agora como essas ferramentas transformam um layout bagunçado em algo organizado num piscar de olhos. Vamos começar com um exemplo bem do dia a dia, um cabeçalho. Olha só isso! É só isso mesmo. Com apenas 3 linhas de CSS, usando o Flexbox, a gente resolveu completamente o nosso cabeçalho. Display Flex, para ligar o motor, Justify Content Space Between, para jogar o logo para a esquerda e o menu para a direita, e Align Item Center, para deixar tudo alinhadinho na vertical. É quase mágico. E a mesma simplicidade vale para o grid. Quer fazer uma galeria de projetos? Olha aí, 3 linhas de código também. Display, Grid, para ativar a grade. Grid Template Columns, 1FR, 1FR, 1FR para criar 3 colunas perfeitamente iguais e flexíveis. E Gap 20px para dar aquele respiro, aquele espaçamento elegante entre as imagens. É impressionante o poder disso. Certo, a gente viu que as duas ferramentas são incríveis, mas aí fica a grande dúvida: quando eu uso uma e quando eu uso a outra? Essa é a pergunta de $1 milhão. Então, vamos para o resumo final para deixar isso bem claro. A gente pode resumir a diferença de uma forma bem simples. Pensa assim, o Flexbox é unidimensional, ele é o mestre das filas, seja uma linha ou uma coluna. Ele é perfeito para alinhar itens dentro de um componente menor, como um menu de navegação, um card ou os botões de um formulário. Já o grid é bidimensional, ele é o arquiteto da página. Ele foi feito para cuidar do layout macro, da estrutura geral da sua página. O esqueleto, sabe? Onde vai o cabeçalho, onde vai o conteúdo principal, a barra lateral, o rodapé. Essa é a grande diferença. No fim das contas, a grande lição é que o Flexbox e o Grid não são concorrentes, eles são parceiros, eles trabalham juntos. E dominar essas duas ferramentas, bom, isso realmente dá superpoderes. De verdade. Com eles, é possível construir praticamente qualquer layout que der na telha, dos mais simples aos mais complexos. Então agora que o caminho está mais claro, fica a provocação. Qual vai ser o primeiro layout que vai sair do papel? Porque com essas ferramentas, o processo deixa de ser uma briga constante com o código e se transforma no que deveria ser, um ato de criação, de construção. É só começar a praticar.